Stephen Hawking, 55 anos em uma cadeira de rodas e, mesmo assim, sua mente mudou o mundo. Ele não podia andar, comer ou até mesmo falar. Mesmo assim, de forma surpreendente, ele encontrou uma maneira de falar com as pessoas usando um computador. Um homem que viu o futuro e provou suas teorias repetidamente. Ele pode não estar mais entre nós, mas antes de partir, fez previsões assustadoras sobre o futuro do nosso planeta. E se essas previsões se tornarem realidade, a Terra pode ser destruída nos próximos 200 anos. No episódio de hoje dos Fatos Maravilhosos, estamos revelando a vida de Stephen Hawking e 6 previsões assustadoras sobre o nosso futuro. Quando Stephen Hawking tinha 21 anos, foi diagnosticado com uma doença que geralmente atinge pessoas com mais de 50. E isso não era apenas uma doença qualquer. Isso significava morte certa. Quando os médicos contaram a notícia a Stephen, foi como um raio caindo sobre ele. Apenas 2 anos, foi isso que deram a ele. Mas Hawking não apenas sobreviveu, ele viveu com essa doença por 55 anos, provando que os médicos estavam completamente errados. Ele não deixou que a doença o dominasse. Em vez disso, ele transformou isso em sua maior força. Mesmo que não pudesse andar, comer, beber ou falar, ele nunca desistiu. Ele usava um tubo para comer e outro para respirar. Para se comunicar, um computador especial foi instalado em sua cadeira de rodas. Usando um pequeno músculo em sua mandíbula, ele digitava. O computador transformava suas palavras em som para que os outros pudessem ouvi-lo. A maior parte do seu corpo havia parado de funcionar. Mas ele ainda tinha algo mais poderoso do que a maioria de nós jamais terá. Stephen Hawking tinha uma mente brilhante. Sua capacidade de pensar e compreender ia muito além do ser humano comum. Dessa cadeira de rodas, ele escreveu 8 livros. E depois de Einstein, ele se tornou o segundo maior cientista do mundo, revelando segredos do universo que surpreenderam a todos. Stephen Hawking apresentou teorias ao mundo que realmente se mostraram verdadeiras. Entre elas estava sua teoria sobre buracos negros, que impressionou cientistas e pesquisadores ao redor do mundo. Hawking também fez várias previsões que deixaram o mundo com medo. Nessas previsões alarmantes, Hawking explicou quando e como a Terra e a humanidade poderiam chegar ao fim. Vamos explorar 6 dessas poderosas previsões. Número 6. Stephen Hawking acreditava que a maior ameaça para a humanidade não vinha do espaço, era a própria humanidade. Em 2016, ele alertou que muitas das vacinas sendo desenvolvidas para combater vírus eram geneticamente modificadas. Isso significa que essas vacinas foram feitas alterando o DNA do vírus para que não pudessem afetar os humanos. Hawking acreditava que, a curto prazo, essas vacinas geralmente eram úteis, já que o vírus não poderia nos prejudicar. Mas a longo prazo, ele temia que elas pudessem alterar o DNA humano e levar à nossa destruição. Hoje em dia, farmacêuticos começaram a combinar vários vírus mortais em uma única vacina. Um exemplo vivo disso é a vacina Rotatec. Ele foi desenvolvido para proteger os recém-nascidos contra o rotavírus. Essa vacina foi criada alterando o DNA de vacas e humanos. Ele ajuda a proteger os bebês contra infecções por rotavírus. Mas a pergunta permanece: quais são os efeitos colaterais a longo prazo? Só o tempo pode responder a isso. Número 5. Ao longo de seus 55 anos de vida, Stephen Hawking realizou pesquisas profundas sobre o universo. E por meio de suas pesquisas, concluiu que existe vida além da Terra. Ele acreditava que um dia alienígenas tomariam controle do nosso planeta. De acordo com a teoria científica, o universo foi formado por um Big Bang. Mas a visão de Hawking era um pouco diferente. Ele acreditava que houve não apenas um, mas muitos Big Bangs. E cada um criou um universo separado. Em termos simples, Hawking acreditava em universos paralelos. Claro, ainda não encontramos prova de outro. Mas Hawking tinha certeza, alienígenas virão e a Terra não será nossa para sempre. Número 4. Em 2018, apenas 2 semanas antes de falecer, Stephen Hawking publicou seu último artigo científico. Intitulava-se Uma saída suave da inflação eterna, uma tentativa ousada de provar sua teoria do multiverso. Nele, Hawking explicou que o nosso universo foi formado por um Big Bang, mas ainda está se expandindo. Ele alertou que chegará um momento em que o universo não terá energia suficiente para continuar se expandindo. Uma a uma, as estrelas se apagarão e a escuridão tomará conta de tudo. Ele acreditava que isso seria o fim do nosso universo. Hawking insistiu que, se quisermos evitar a extinção, devemos encontrar um universo paralelo e construir um novo lar lá antes que seja tarde demais. Número 3. Stephen Hawking dependia de uma cadeira de rodas robótica. Mas, surpreendentemente, ele era fortemente contra os robôs.
Embora os robôs sejam projetados para facilitar a vida humana, eles estão ficando mais inteligentes a cada dia. Hoje, temos robôs movidos por IA fazendo coisas que os humanos nem poderiam imaginar. Hawking previu um futuro em que os robôs seriam tão avançados que poderiam construir outros robôs por conta própria. Segundo ele, a inteligência humana tem seus limites. Só podemos olhar para um lado ou focar em uma coisa de cada vez. Mas os robôs? A inteligência deles pode continuar crescendo infinitamente. E isso é algo com o qual os humanos simplesmente não podem competir. Hawking acreditava que os robôs acabariam tentando assumir o controle e talvez conseguissem. Número 2. Todos sabemos que a raiva e a violência fazem parte da natureza humana e parece não haver maneira de impedi-las. Um exemplo recente: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para vencer guerras, os humanos criaram armas mortais. Armas poderosas o suficiente para exterminar toda a humanidade num instante. Estas são conhecidas como armas de destruição em massa. Durante a Segunda Guerra Mundial, os EUA lançaram 2 bombas atômicas diferentes nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. As cicatrizes disso ainda estão lá até hoje. Stephen Hawking alertou que, se os humanos não aprenderem a viver em paz, acabarão se voltando uns contra os outros em uma guerra nuclear mortal. E esse pode ser o último dia do planeta Terra. Número 1. Uma das previsões mais assustadoras de Stephen Hawking foi sobre o aquecimento global. Ele acreditava que mesmo que conseguíssemos proteger a Terra de tudo mais, em 600 anos ela ainda se tornaria inabitável. Todas as florestas queimariam, os oceanos se tornariam vermelhos e os humanos desapareceriam completamente. Os maiores culpados? Uma população crescente e o uso excessivo de combustíveis fósseis. Hawking alertou que, em 600 anos, a Terra poderia acabar como Vênus. A temperatura média poderia subir 250 graus Celsius. Em vez de chuva, ácido sulfúrico cairia do céu. E ventos escaldantes superariam a 360 km por hora. É o mesmo calor que você usa para cozinhar no forno. Assim como Hawking viveu 55 anos além do que seus médicos previram, nós também podemos estender a vida da Terra bastante plantar uma árvore. Esperamos que tenha gostado do vídeo de hoje. Conte-nos nos comentários o que você achou. Se gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar. E se quiser mais vídeos como este, inscreva-se no nosso canal. Obrigado por assistir.